Bom dia a todos, eu sou Antônio Lombardi e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre gestão da mudança. Gestão da mudança é um tema absolutamente apropriado para esse momento. Não é um tema recente, não é um tema novo, mas é um tema de muito interesse porque ele envolve não só empresas, mas ele envolve pessoas e é um assunto que vem cada vez mais atraindo atenção, especialmente por conta desse momento de pandemia que nós estamos vivendo e que, apesar de termos melhores informações do que há 2 meses, ainda não temos tantas informações assim que nos permita delinear o que será o futuro, e é disso que a gente vai falar um pouco também, futuro. Então, vamos começar. Tudo bem, o que é, então, gestão da mudança? Afinal de contas, o que é isso, né? Gestão da mudança, no seu sentido mais clássico, é o aspecto humano dos projetos de transformação pelos quais passam as indústrias, as empresas. Não só isso serve para qualquer tipo de empresa, indústria de manufatura, de serviços, qualquer tipo de setor da economia se aplica esse tipo de técnica. Ele trata das ferramentas que são necessárias para se administrar pessoas e esses processos todos de transformação pelos quais empresas passam, e as empresas passando por esse processo de transformação, é necessário que profissionais passem por esse processo de transformação também. Ou seja, é a junção de pessoas, a necessidade de transformação de pessoas com a necessidade de transformação de empresas, e uma coisa não acontece sem a outra, porque as empresas são as pessoas. Então, é inútil dizer, inútil imaginar que empresas sofrerão transformações e que as pessoas e que a sociedade não vai se transformar. Na verdade, o processo é o contrário. As empresas se transformam, a gente vai falar disso daqui a pouco, porque as pessoas se transformam, porque a sociedade se transforma. É assim que funciona. Tá? O foco da mudança, dos processos de mudança, ele é sempre sistêmico e é sempre evolutivo. Mudança, transformação, é uma coisa que acontece na natureza também. As espécies evoluem, a natureza evolui, espécies novas surgem, espécies antigas são extintas e assim por diante. Então, todo o processo, quando a gente vai engajar a nossa empresa num processo de mudança, de transformação, ele tem que ser sistêmico, ou seja, tem que fazer parte de toda a estrutura da empresa, e eu repito, não importa se é uma empresa pequenininha, se é uma pequena imobiliária, se é um pequeno prestador de serviços, se é um hotel, se é um grande operador naval, logístico, se é uma grande indústria de transformação, indústria de manufatura, de produtos finais, não importa. Isso cabe em qualquer negócio. Qualquer negócio. Então, se a mudança ela não passa a fazer parte do jeito que a empresa faz negócio, do jeito que você trabalha como profissional, não funciona. E se não é um foco evolucionário, ou seja, para te colocar para frente, para te mandar para diante, não funciona. E é isso muito do que a gente está vivendo nesse momento. O mundo que existia até o dia 15 de março, ele acabou. Nós estamos na iminência de um mundo novo, e a grande questão é essa: que mundo é esse que nós vamos construir? O que é que nós vamos construir? Isso é muito importante. Muito importante para que todos nós saibamos que depende das construções que nós fizemos agora. Então, tem de ser evolucionário, tem de ser para nos melhorar, sempre. Quando a gente trata de um negócio ou da carreira da gente, seja o que for, todo o processo de mudança ele tem que necessariamente focar em uma mudança de cada vez, focar na mudança da vez. Porque todo profissional, toda empresa, por menor que seja, por maior que seja, tem sempre muitas necessidades, muitas coisas a serem atendidas, muitas mudanças a serem feitas. E é muito importante que a gente foque em uma coisa de cada vez, porque senão a gente perde foco,
perde energia e não chega a lugar nenhum. Então, muito importante, foco na mudança da vez. Sempre. Sempre, de qualquer maneira. Tá? E é importantíssimo que tenha uma pessoa, alguém responsável por gerenciar, por tomar conta do processo de mudança. Quando a gente tem uma empresa pequena, no meu caso, por exemplo, eu sou uma empresa de consultoria, eu sou uma boutique de consultoria. Eu tenho uma sócia e eu tenho poucas pessoas que trabalham comigo, diversos profissionais que trabalham comigo por demanda. Em geral, quem toma conta disso tudo, de todos os processos, sou eu. Não adianta imaginar que nós vamos coletivamente cuidar dessas coisas, porque não adianta. Aquele ditado antigo, cachorro que tem muito dono morre de fome, é verdade. Então, não caiam nesse conto do vigário de gurus de gestão, de que nós vamos abraçar a causa juntos, nós vamos cuidar disso tudo juntos. Sim, são construções coletivas, nós dependemos uns dos outros, mas tem que ter, essa criança tem que ter um pai, tem que ter alguém responsável, tem que ter uma pessoa para cuidar disso aí. Senão, o processo não anda, senão a coisa não vai acontecer. Né? Nos negócios, ao contrário da natureza, as mudanças, as inovações, as transformações, elas acontecem sempre quando eu quero, porque eu quero. E essa é a grande questão dos processos de gestão da mudança. A gente manter sempre um olho muito atento nas pessoas, que são a sociedade. Quando as pessoas se transformam, quando a sociedade se transforma, essa mudança vai reverberar na nossa empresa, vai reverberar na nossa atividade comercial também. E se a gente não se prepara para a mudança, a gente é arrastado pela mudança sempre. Olha, um caso clássico disso daí, que acho que todo mundo conhece, é a história da fotografia digital, da Kodak. Kodak era a maior empresa de fotografia do mundo, e foi um engenheiro da Kodak que inventou a fotografia digital. Só que a empresa não teve essa percepção de que a sociedade estava mudando, e não levaram a fotografia digital adiante. E a resposta que deram para esse engenheiro foi, olha, esquece, isso é ridículo. Ninguém vai querer ver foto na tela de um computador. A Kodak faliu. Esse foi um dos motivos da Kodak ter falido. A Kodak quebrou, a maior empresa de fotografia do mundo quebrou. A Sony saiu na frente, lançando a fotografia digital. A Sony, na época, não era uma empresa forte em imagem de fotografia, saiu na frente com a primeira câmera digital, que ainda usava aqueles disquetes grandes. Gente, a Kodak acabou. E isso é um exemplo de falta de atenção ao mercado, falta de atenção ao que a sociedade está demandando. Tá? Então, como eu disse para vocês, não são as empresas que mudam. Empresas são seres inanimados. Né? O que mudam são as pessoas. As pessoas mudam. Né? Então, nós temos, no caso, o Jornal da Orla, por exemplo, um veículo de comunicação que sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. Né? Os jornais eles sofreram a chegada do rádio, e tiveram que se reinventar, sofreram a chegada da TV, se reinventaram, depois a chegada da internet, se reinventaram. E eu me lembro, assim como a história da fotografia digital, quando a internet chegou com força, alguns portais de notícia, grandes jornais do mundo inteiro diziam, imagina, quem é que vai querer ler notícia na tela? Imagina. Gente, atualmente tem jornais que são exclusivamente digitais. Eles acabaram as suas edições impressas. Então, tudo isso mudou. Os jornais deixaram de existir? Não. As empresas de notícias deixaram de existir? Não. Elas se transformaram. Você tem que ter o olho atento para a transformação, porque as pessoas mudam. As pessoas que trabalham dentro das empresas mudam. O seu cliente muda. O seu prestador de serviço muda. O seu fornecedor muda. Tudo isso se transforma. Tá?
Agora, o que é que causa mudança? Essa é uma pergunta muito recorrente que me fazem. Tá, mas o que é que dispara a mudança? Várias coisas podem disparar a mudança. Tá? Eu vou ficar com a globalização, mas depois eu vou falar das pessoas, do processo interno. Tá? Nós vamos começar de fora para dentro. Eu escolhi esse processo que eu achei mais didático. Então, nós vamos ficar com globalização. O fenômeno da globalização econômica é um troço muito antigo, mas que tomou muito corpo nos anos 90, essencialmente. Na segunda metade dos anos 90, mais força, só se falava de globalização. No início dos anos 90, a União Europeia, com muita força. Mercosul, na segunda metade dos anos 90, porque a internet já estava mais firme, acontecendo de maneira mais contundente. O fenômeno da globalização, ele ganha corpo e vira um grande assunto do final dos anos 90 para o início do novo milênio. Então, nós vamos ficar com a globalização porque não é um assunto novo, todo mundo conhece e fica mais fácil de todo mundo acompanhar o raciocínio. Então, a globalização foi um vetor de mudança, um vetor de transformação em muitos negócios. Então, nos anos 80, começaram a haver diversas mudanças tecnológicas. Como todo processo de mudança, o que é que acontece? A primeira coisa que acontece é a resistência. Todo mundo adora a mudança, mas na casa do vizinho. Né? Quando a mudança é para si, a coisa fica um pouco desagradável. Né? O exemplo disso é que, por conta da pandemia, muita gente foi direcionada a trabalhar em casa. Muita gente sonhava com isso, muita gente achava que isso seria legal, só que agora virou realidade, uma realidade inexcusável, está todo mundo em casa. Tem gente adorando, tem gente odiando. Tá? Muito possivelmente as pessoas que estão adorando farão disso um novo jeito de trabalhar, mesmo que não sejam profissionais autônomos, profissionais liberais, como advogados, por exemplo, podem trabalhar a partir das suas casas, tranquilamente. Outros preferirão voltar para o escritório. Isso que eu dizia no início, que nós estamos construindo uma nova sociedade. O que é que nós vamos construir? Que sociedade é essa que nós vamos construir? Faz parte disso. Mas há resistência à mudança. Todo processo de mudança, ele contribui, ele induz novas profissões. Assim como ele sepulta algumas profissões, ele induz profissões novas. Eu dou aula na Faculdade de Engenharia da Unesp, Engenharia de Produção, e uma das engenharias que está sofrendo grandes mudanças em virtude da inovação tecnológica nesse momento é a engenharia mecânica. A manufatura aditiva, que vulgarmente se chama de impressão, impressão 3D de peças, isso está ganhando corpo. Isso faz com que muitos setores da engenharia mecânica, como fundição de peças, usinagem, etc., vão desaparecer. A engenharia mecânica em si não vai desaparecer, mas a engenharia de materiais ela começa a ganhar um colorido diferente, o design de peças passa a ganhar também uma nova importância, programação, assim por diante. Mas, enfim, no início dos anos 80, as empresas começaram a serem automatizadas. Não a produção dos escritórios, a administração. Né? Então, nos anos 80, o computador começou a chegar nos escritórios. Era um bicho desse aí que ficava na sala das pessoas, né? na mesa de trabalho. Começou a ocupar o lugar da máquina de escrever. Então, assim como o sujeito que dava manutenção na máquina de escrever passou a perder espaço, o sujeito que dava manutenção no computador começou a ganhar espaço. E manutenção em computador, naquela época, era um troço horroroso, né? Porque ninguém entendia o computador. As pessoas usavam, mas tinham medo disso daí. Né? Nos anos 90, os computadores entraram de vez no ambiente de trabalho, a internet ganhou força, e muitas coisas mudaram. Quem é dessa época se lembra, como eu, que a gente imprimia em formulário contínuo, em impressoras grandes, né, barulhentas, e começaram a acontecer algumas coisas porque as pessoas não tinham o hábito de ler na tela as coisas. Então, eu trabalhava na época numa empresa que o diretor financeiro um dia pediu o relatório da empresa do balancete que ele queria conferir. Então, imprimia-se
um calhamaço de papel para ele simplesmente olhar uma linha e aquilo tudo virava lixo depois. Então começou a haver resistência. Onde é que estava o livro razão da empresa? O livro razão estava num disquete, ele era digital. Ele sumiu, ele começou a sumir. Essa forma nova, uma geração dizendo que essa era a forma melhor a se fazer, e a Receita Federal exigindo papel, até que tudo virou eletrônico. E hoje bolsas de valores funcionam eletronicamente. Né? Então, se bolsas de valores, se os nossos investimentos que estão nos bancos funcionam eletronicamente, por que é que a nossa padaria ainda funciona no caderninho? Dá para ter uma grande mudança até em pequenos negócios, com certeza absoluta. E aí foram surgindo novas profissões. Eu me lembro, nessa empresa que eu trabalhava, uma vez a impressora pifou. Pifou a impressora e chama o cara que dá manutenção da impressora. Aí vem o sujeito, que era um sujeito com óculos escuros redondinho, assim, parecia uma cruza do Paulo Coelho e do Gandalf, né? Um sujeito que tinha um conhecimento místico, que era o de arrumar a impressora, que ninguém ousava pôr a mão. E o sujeito abriu a impressora, examinou e decretou: precisamos fazer o aterramento da impressora. O chefe do departamento imediatamente ligou na manutenção, mandou comprar uma barra de cobre e chamar o eletricista para produzir, então, o aterramento da impressora. E ele foi contido pelo técnico da impressora, que disse: não precisa nada disso, eu mesmo faço o aterramento aqui. E eu fiquei curioso olhando aquilo. O sujeito pegou um fiozinho de cobre, parafusou na carcaça da impressora, que era de plástico, e prendeu naquela parte metálica da impressora e disse: pronto, ela está aterrada. E eu me lembro de ter dito para ele: moço, o senhor acabou de contrariar todas as leis do eletromagnetismo, isso não faz o menor sentido. Fazendo sentido ou não, a impressora nunca mais deu problema. Novas profissões surgiram. Tá? E a internet entrou com força. A troca eletrônica de documentos entrou com força. No início dos anos 2000, eu trabalhava numa grande empresa multinacional de consultoria e auditoria, e vocês vão ficar curiosos para saber qual era, mas eu me lembro que naquela ocasião a gente tinha um grande cliente, um cliente muito importante, que era uma das maiores empresas brasileiras do setor de alimentos, e eu mandei para o diretor financeiro dessa empresa uma minuta de contrato que a gente estava elaborando, que era um contrato dessa empresa com um fornecedor grande, importante, e o contrato estava ainda em discussão. Eu mandei para o diretor a minuta simplesmente para ele conferir: olha, é isso que você quer, precisamos fazer operações, etc. E eu mandei por e-mail. E eu tomei uma escovada gigantesca do meu chefe, porque onde é que ele já se viu essa irresponsabilidade de eu mandar por e-mail um documento sério, sensível, feito um contrato. Eu tinha que ter impresso isso, colocado num envelope, lacrado, e mandado alguém entregar para ele na sede da empresa, contra um recibo. Ele recepciona um documento muito sensível. Bom, gente, atualmente assim se faz. Tem mais. Nós já temos a certificação digital há bastante tempo, que ainda custa caro, porque muito pouca gente usa. Agora, que tal a gente aproveitar esse momento em que está todo mundo trabalhando em casa, em que a circulação de pessoas ainda será restrita por um bom tempo, e que tal a gente começar a usar a certificação digital para valer? Que tal a gente começar a assinar contratos digitalmente? Isso tem valor legal. O judiciário funciona todo eletronicamente. Juízes assinam sentenças, promotores de justiça, advogados assinam petições, tudo eletronicamente. Isso tem fé pública. Que tal acabar com a indústria do reconhecimento de firma nos cartórios a partir do momento que eu estou assinando eletronicamente um documento, que torna as nossas vidas muito mais ágeis? Que tal eu poder assinar contratos bancários eletronicamente? Por que não? Pensem no que isso tornaria as nossas vidas muito mais simples e muito mais ágeis. O Norma tem uma pergunta aqui: se você acredita que há uma necessidade de saber fazer a gestão da mudança por parte de CEOs e gestores das organizações, o quão avançados estão abertos a mudar? Norman, isso é essencial. É essencial que o nível máximo das organizações esteja qualificado a fazer processos de gestão
de mudança. Agora, quanto a ser abertos a mudar, olha, isso é muito sensível. Porque a gente tem nas grandes organizações a famosa zona de conforto. Zona de conforto estamos todos bem, estamos todos acomodados aqui onde nós estamos, está todo mundo recebendo seu salário, não mexe. Só que esse é um equívoco, como eu comentei da Kodak agora há pouco. Se o CEO, o C-level, né, todo o presidente, o vice-presidente, toda a diretoria da Kodak tivessem abertos à mudança, talvez a empresa não tivesse falido. Por outro lado, há o risco de que a empresa passe a sofrer um processo de transformação orgânica levado pelos funcionários e que seja irresistível essa mudança e que isso custe o emprego do CEO. Então, é essencial que eles estejam abertos a isso e é essencial tocar nesse assunto no webinar futuro que você vai conduzir sobre gestão. Isso é fundamental. Fundamental que isso aconteça. Para que as empresas possam avançar. E nesse momento nós estamos precisando exatamente dar saltos. E nós precisamos dar saltos também no coração, na cabeça. Nós precisamos dar esse pulo. Mas seguindo aqui, eu lembro sempre das agendas eletrônicas, né? Porque, e eu acho sempre engraçado que eu comento isso das agendas eletrônicas, né? Que eu digo que as agendas eletrônicas surgiram nessa época, final dos anos 80, começo dos anos 90, elas nunca mais foram embora. E tem muita gente que diz, eu nunca usei agenda eletrônica, eu não uso isso. Olha, você usa sim, você usa aqui no seu celular. Você usa a agenda do seu celular, que é simplesmente a evolução dessa agenda eletrônica que passou a ser incorporada no celular e no computador e assim por diante. A fotografia digital, como eu já mencionei, isso revolucionou a vida das pessoas. Quando a fotografia digital começou, que eram câmeras enormes, funcionavam com disquetes, isso era uma coisa de bacana, né? Ou de grandes empresas, nossa, os caras têm foto digital, uau! Tem gente hoje comprando celular porque a câmera é melhor. Tá? Essas coisas transformaram a vida das pessoas. A informação, a Primavera Árabe, quando aconteceu, nós ficamos sabendo de tudo o que aconteceu dentro do Irã, no Egito, por que as pessoas estão no celular e por que tem internet. Nós estamos sabendo nessa semana que passou de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, todas as manifestações, por que existe a mídia digital. Isso é uma outra grande transformação. Então, nós temos aí os veículos de comunicação sendo colocados em xeque quando dão uma determinada informação e a população começa a dizer, olha, não é isso que está acontecendo, eu estou aqui. Isso mexe muito com a estrutura da sociedade, com a maneira como a gente interage com a sociedade e empresas com a sociedade. Os telefones celulares, eles se tornaram uma ferramenta óbvia de trabalhar. Quando o celular começou e a gente via na Avenida Paulista alguém andando na calçada falando no celular, aquilo soava extremamente pedante para todo mundo, porque o celular era muito caro. Hoje o celular é ferramenta óbvia de trabalhar. Ferramenta óbvia. E não só o celular, por conta do telefone em si, mas com tudo que vem junto. Tá? E para vocês terem uma dimensão de tempo, ou seja, em 2001, a Apple introduziu o primeiro iPod, que foi uma revolução na época. Já existiam, claro, tocadores de MP3, né, um MP3 player, mas o iPod ele revoluciona o mercado. O iPod não existe mais. E em 2007, a Apple introduziu, pouco mais de 10 anos, a Apple introduziu o primeiro iPhone, que transformou completamente a maneira como os celulares são produzidos, isso se tornou um objeto de desejo, e a partir disso a maneira como a gente passou a interagir com fotografia, depois veio mídia digital, a própria internet, porque esse I na frente dos produtos da Apple, o Steve Jobs deixava muito claro, é de internet. Ele concebeu tudo isso já para ter interação com a internet numa época em que essa interação com a internet não era óbvia, bem lembrado. Tá? Então a gente termina os anos 90 com um bicho desse aí em cima da mesa, e nas empresas quem era mais bacana era quem tinha um desse com mais botão. E a gente começa o século XXI
um negócio desse no bolso, que não é só um aparelho de comunicação, não é só para você falar com as pessoas. Isso passa a ser uma plataforma. E isso importa na maneira como as empresas são administradas, como os negócios são feitos, na mobilidade e agilidade de profissionais, dos mais variados matizes. Então, esse conjunto de coisas foi um conjunto de coisas que disparou a mudança. Tá? Agora, por que a gente precisa administrar a mudança? Né? Em 1982, o Julian Phillips, que era executivo dessa empresa do lado, a McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, esse cara mudou o jogo completamente no que se refere à gestão de mudança. Esse cara publicou um artigo acadêmico, que trouxe um conceito tão revolucionário que, na época, em 1982, ninguém entendeu o que ele estava dizendo. E aí a McKinsey se tornou líder em gestão de mudança. O que esse artigo dizia, essencialmente, era o seguinte, que aquele conceito tradicional, uma pessoa que entra para trabalhar numa empresa como estagiário e que vai se aposentar naquela empresa, isso tinha acabado. As pessoas estariam, a partir daquele momento, cada vez mais centradas na própria carreira, em cuidar da própria carreira e buscar o que seria interessante para elas, em termos profissionais. E que as empresas deveriam passar a cuidar, a serem administradas tendo essa informação em vista, e que isso mudaria a relação das empresas, não só com seus funcionários, mas com o mercado. E isso transformou absolutamente, completamente, a vida das empresas desde então. E a gente só consegue liderar um mercado se a gente for inovador, isso só acontece por meio de mudanças, a gente tem que mudar. Ninguém muda fazendo as mesmas coisas. E é uma frase de efeito bem repetida, né? Que aquelas coisas que nos trouxeram até aqui não são as mesmas coisas que vão nos levar para frente, para diante. E isso é a mais absoluta verdade. Porque não é repetindo o que a gente fez até então que a gente vai conseguir ir para frente. A gente precisa de maneiras novas de fazer as coisas. Portanto, é imperioso buscar a mudança. Antes que a gente seja buscado, alcançado por ela e varrido do mercado em alguns casos. Tá? A mudança ela vai acontecer sempre. Ela pode ser provocada por você, induzida por você, como profissional autônomo, como pequena empresa, como professor, como escola, como indústria, não importa, como serviço, não importa. Ela pode ser introduzida por você ou você será arrastado por essa mudança. E a mudança ela pode acontecer em diversos níveis. Existe um sujeito nos Estados Unidos, um médico, que tornou-se muito rico porque ele descobriu que na Índia existem muitos médicos que foram, inclusive, qualificados nos Estados Unidos, em universidades americanas, e que, com alto nível profissional, poderiam fazer análises de exames clínicos. O que que esse cara fez? Ele montou, nos Estados Unidos, um laboratório, onde ele colhia amostras, mandava para a Índia por avião, elas eram processadas, avaliadas, os laudos emitidos e enviados por e-mail para os seus clientes nos Estados Unidos. Sem querer entrar no mérito de vigilâncias sanitárias e autorizações, etc., esse cara teve uma ideia inovadora. Por quê? Uma análise clínica que nos Estados Unidos custa muito caro, passou a ter um custo imensamente acessível. E isso empurrou o mercado local, o mercado americano, numa outra direção. Agora, lembra que eu disse no início que as mudanças são as pessoas? Então, sem pessoas, as mudanças não acontecem. As pessoas precisam abraçar a necessidade de mudança e de evoluir. Senão, isso não vai acontecer. Tá? E aí a gente volta na pergunta do Norman. Se a direção das empresas não abraça a necessidade de transformação, essa empresa terá problemas sérios, muito sérios. Tá? E as mudanças, elas são comportamentais sempre. Mudança é uma questão comportamental, uma ciência comportamental. E é isso que nos ameaça e é isso que pode alavancar as empresas.
Pessoas que passam por traumas profundos mudam completamente a maneira como elas veem o mundo e a importância que o mundo tem para elas. Tá? Então, é fundamental a gente considerar o fator humano sempre, porque são as pessoas que produzem dentro da nossa empresa, são as pessoas que consomem o que a gente produz, são as pessoas que entregam as nossas matérias-primas. Tá? Agora, níveis de mudança. Ele pode ser pessoal, no nível da transição profissional. E isso é muito importante, que a gente passe a cuidar da nossa carreira desde sempre. E passe a agregar valor para as empresas onde a gente trabalha. E levar em consideração questões de liderança. Resistir à mudança é o nosso estado natural, resiliência. É ficar parado. É a zona de conforto. Eu não quero sair daqui. Só que você vai ter que sair daí porque o mundo vai mudar, o mundo ao seu redor vai mudar. Então você precisa cuidar de si, cuidar da sua carreira e ser um agregador de valor. Num determinado momento, o mercado passou a dar muito valor a profissionais jovens, porque são mais baratos, porque acabaram de sair da faculdade, etc. E, lamentavelmente, se esqueceram de profissionais mais velhos, com anos de mercado, e passou a ser um pecado ser um profissional mais velho. Essa é uma mudança importante que as empresas podem fazer. Contratar pessoas com anos de mercado, com grande experiência e que podem agregar valor ao seu negócio. Só que essas pessoas, elas precisam estar, como eu disse antes, abertas à mudança. Elas precisam transformar. Elas precisam entender que existe um mundo novo batendo na porta, que existem tecnologias novas, mas toda a experiência delas pode apontar na direção justamente das mudanças que a gente precisa fazer. E é necessário estimular novos comportamentos. Estimular novos comportamentos nas empresas, nas organizações, estimular novos comportamentos no mercado. É preciso liderança. E a liderança são pessoas, líderes são pessoas. Eu vou colocar aqui no chat o nome de um querido amigo que vocês podem procurar no Instagram e que trabalha, é um dos melhores profissionais do Brasil de liderança, equipes de alta performance, e que trata disso com muito carinho, com muito cuidado, essa necessidade da transformação, aquisição de competências, as competências que você precisa ter para viver nesse novo mundo. No nível corporativo, ele deve ser coletivo. Deve ser coletivo porque as corporações, as empresas, não importa, de novo, imensas ou muito pequenas, o que acontece é que as empresas são pessoas. Então, você vai precisar desses profissionais que eu comentei, dessa liderança, para poder fazer a transformação. E essas pessoas precisam, individualmente, cada um abraçar a mudança. Tá? Não tem manual para isso, gente. Cada processo de mudança é único. E ele deve ser instituído de acordo com a empresa, de acordo com a cultura da empresa, de acordo com a cultura que tem que ser transformada, que tem que ser mudada. Tá? Que é o famoso, né? Não, mas isso não é permitido pela empresa, não é assim que a gente faz. Cara, lamento, não é assim que você fazia, agora você vai ter que fazer. Mudar, ser um camaleão do mercado é uma habilidade corporativa. É uma habilidade da governança das empresas. Vou voltar para o Norman, que vai falar com vocês disso mais para frente. É uma habilidade essa. E a habilidade a empresa não se governa sozinha, ela se governa por pessoas, e a gente volta nesse nosso assunto aqui. Vocês têm aí na tela agora duas empresas. A de cima é um hotel japonês, o Nishiyama Onsen Keiunkan, e o de baixo é o Royal Mint, que é a Casa da Moeda do Reino Unido. Essas duas empresas são empresas com mais de 1000 anos de mercado. É isso daí. O Nishiyama é um hotel que opera há 1300 anos. Ninguém precisa acreditar em mim, vocês todos podem simplesmente ir no Google, colocar o nome do hotel, vocês vão entrar no site deles e vocês verão que eles estão operando há 1300 anos ou mais de 1300 anos, e a Casa da Moeda do Reino Unido, do Royal Mint, opera há mais de 1100 anos. Bom, o que é que esse hotel faz há 1300 anos? A mesma coisa, ele hospeda gente, hospeda pessoas.
O que é que a Casa da Moeda do Reino Unido faz há mais de 1.100 anos? A mesma coisa. Imprime dinheiro, cunha moedas, imprime selos e faz isso atualmente para quase 70 nações. O que essas duas empresas têm em comum é que para operar há mais de 1.000 anos, elas tiveram que se transformar. Ou seja, para continuar fazendo a mesma coisa por mais de 1.000 anos, elas precisaram se transformar, sofreram profundas transformações no jeito de fazer as coisas. Ou seja, até para fazer a mesma coisa, a gente precisa mudar. Isso tudo que está aí agora são as diversas mídias sociais que nós temos atualmente e que foram uma mudança importantíssima de fora para dentro das empresas. Quem está me assistindo aí agora e que é funcionário de alguma empresa, que tem o seu pequeno negócio, seu negócio próprio, que é funcionário de um ente público ou de uma grande corporação, e me diga se você pode viver hoje divorciado, se a sua empresa tem condições hoje de viver divorciada disso daí. Mas eu sou uma padaria aqui em Santos, eu estou aqui no Zé Menino, sossegado. Tá, se uma pessoa for na sua padaria, for mal atendida, comprar um produto vencido e ela começar a colocar nas redes sociais, olha, eu fui em tal lugar, o sujeito é pilantra, ele vende produto vencido, eu fui mal atendido, o que é que você acha que vai acontecer com a sua padaria? Pois é, você sofrerá as consequências disso. Então não dá para viver sem isso. As empresas melhores são as que estão mais avançadas em se comunicar com o mercado desta maneira. Não são aquelas empresas que adotam uma posição defensiva. Bom, mas isso serve para tudo, serve até para entes públicos. Quem acompanhou o noticiário nos Estados Unidos na semana passada viu que o que aconteceu em Miami e o que aconteceu no resto do país. No resto dos Estados Unidos começou um quebra-quebra danado. Pessoalmente, acho que aquilo não tem nada a ver com a manifestação, o que estava sendo a raiz das manifestações é algo muito legítimo, mas aquilo perdeu legitimidade a partir do momento que você começa um quebra-quebra, e a polícia, que é o ente público que estava sendo atacado, passou a revidar com força e a coisa piorou. O que é que aconteceu em Miami? Quando os manifestantes chegaram na frente da sede do Departamento de Polícia do Condado de Miami-Dade, os policiais saem, vão à frente do edifício, se ajoelham e pedem perdão à população a que eles servem. Isso parou. Acabou com as manifestações e essa imagem viralizou no mundo todo. Esse é o poder das mídias sociais. Essa imagem chegou no Twitter antes dela chegar nos jornais. Então, isso é só um exemplo do que estamos todos expostos atualmente. Tá? Agora, questões que se impõem nesse momento. Qual que é a próxima onda de mudanças que nós vamos ter? Como eu disse no início, nós estamos passando um momento de pandemia, com restrições severas à circulação de pessoas, mas as empresas precisam continuar operando. E aí? Qual a próxima onda de mudança? O que é que nós vamos fazer? Como é o mundo que nós vamos construir? Como é que nós vamos transformar o nosso jeito de fazer negócio? Você está preparado? Você que está aí na tua casa, você que é profissional liberal, você que se aposentou, você que tem um pequeno negócio, você que quer abrir um negócio. Se você não está preparado, se prepare, porque tem coisas maravilhosas por acontecer, porque muitas das tecnologias que nós precisamos para fazer a mudança acontecer já estão disponíveis. Eu me lembro perfeitamente quando o Skype começou, ele era um lixo. E, no entanto, nós estamos aqui hoje fazendo um bate-papo interessantíssimo com muitas pessoas que estão todos assistindo remotamente por uma plataforma que não é o Skype, muito eficiente, e essa realidade da conversa, da teleconversa, do teletrabalho, o que era um sonho para alguns e um delírio para outros, ele agora é realidade, ele se impôs. Então, o que é que nós vamos fazer? Quais são as próximas transformações? Eu gosto muito dessa fala do Fuller, porque ela exprime muito bem a essência do que é a gestão de mudanças e a necessidade que o Norman falou de que nós estejamos abertos à mudança e à transformação. É exatamente isso que eu acredito. A gente não destrói as coisas, a gente não transforma destruindo, vilipendiando nada. A gente constrói paralelamente uma realidade nova
que é a realidade que está sendo demandada por pessoas, e essa nova realidade simplesmente se impõe e transforma em obsoleta a realidade anterior. Simplesmente se impõe. E fim. Tá? Eu tenho alunos que são meus orientados, alunos de graduação. Eu tenho feito reuniões de graduação, de orientação com eles semanais. É um volume de reuniões muito maior do que eu faria se elas fossem presenciais lá na universidade. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer com o calendário acadêmico, mas todos os meus alunos estão com seus trabalhos de graduação absolutamente em dia. Graças ao teletrabalho. Eles trabalhando lá na casa deles, eu trabalhando daqui do meu escritório, e nós nos conversando semanalmente por vídeo. Agora, ferramentas... bom, tem essa frase do Vince Lombardi que eu pulei também, que na verdade isso tem, vocês me desculpem, isso tem tudo a ver com o engajamento, com o ser coletivo, que é o que eu vinha falando antes, ou seja, se não for coletivo, se a gente não der um senso de conjunto, as coisas não funcionam. E não tem que ser conjunto por obrigação, tem que ser porque a gente acredita naquilo. Agora, ferramentas para gestão de mudança. Tem vários métodos muito conhecidos. Tem as 8 etapas do Dr. Kotter, que é o método que eu mais gosto. É uma preferência minha e é dele que eu vou falar para vocês, porque é o método que eu acho mais didático. Tá? O Dr. Deming tem um PDCA, que é o mesmo PDCA que a gente usa para gestão de qualidade. Quem está habituado com qualidade sabe disso. E o Deming ele pode ser usado também, o PDCA, para gestão de mudanças, mas eu não gosto porque essas 4 etapas do Plan, do Check, Act, eles viram 8 etapas, eles se desdobram e depois voltam a ser condensados em 4 etapas. Eu acho isso um pouco trabalhoso demais, é desnecessário. E a Change Management Foundation, lá nos Estados Unidos, também tem um processo parecido de 4 etapas que se expandem e depois se contraem novamente. Eu acho isso confuso. Qual o método que eu vou usar na minha empresa? Você vai usar o que você quiser usar. Eu vou apresentar para vocês as 8 etapas do Dr. Kotter, porque, como eu disse, eu julgo mais didáticas, é um método mais didático. Então, vamos lá. Como é que você faz a implementação disso daí? A primeira coisa é que você precisa criar um senso de urgência, ou seja, você percebeu que existe a necessidade de uma mudança, um determinado tipo de mudança na sua empresa, no seu mercado, enfim. Então, imaginando que você está numa grande estrutura corporativa, você precisa demonstrar que aquilo é urgente e está alinhado com a estratégia da empresa. Senão, você não vai para lugar nenhum. Ricardo Almeida está fazendo uma pergunta aqui que é a seguinte. O senhor acredita que as empresas que puderem continuarão adotando o home office ou conforme as restrições forem diminuindo, tudo voltará como era antes? Ricardo, eu acredito que as empresas continuarão com home office. É mais barato, tem se demonstrado ser eficiente, tá, para as empresas e para as pessoas. As pessoas que se adaptaram ao home office vivem com mais qualidade, porque estão mais perto da família, vivem numa velocidade diferente, e não deixaram de ser produtivas, não deixaram de entregar o que precisam, não deixaram de interagir com as suas equipes. Então, eu acredito que o home office veio para ficar. Só para concluir a sua resposta, Ricardo, em 2005 eu trabalhava num banco, eu era executivo de um banco que não existe mais, que é o Banco Real, que pertencia a uma corporação holandesa, o ABN AMRO Bank. Nós éramos um banco holandês operando no Brasil. Em 2005, eu disse no banco que se o banco pegasse todo o pessoal comercial, que é o pessoal que tem que estar na rua mesmo, visitando clientes, se o banco desse dado, olha, é teu, não precisa me devolver, desse um laptop para cada gerente de conta, um celular para cada gerente de conta, e na época nós não tínhamos esses pacotes bacanas que a gente paga e consegue falar livremente com qualquer um. Desse um celular e pagasse a conta. Deixa o cara falar com quem ele quiser, falar com a mãe, falar com a sogra, falar com o amigo no Japão. E desse a internet, que também na época a gente não tinha uma internet doméstica, banda larga, tão boa quanto tem hoje. Se o banco desse essas 3 coisas, para o sujeito trabalhar na casa dele, olha, vai trabalhar na tua casa,
Só apareça aqui quando a tua equipe demandar alguma reunião, etc. No mais, fique na tua casa e da tua casa vá visitar os seus clientes. Você teria uma eficiência muito menor e reduziria custo, porque o custo do andar comercial na Avenida Paulista é muito caro. Na época me chamaram de louco. Hoje está todo mundo trabalhando de casa. Inclusive funcionários administrativos dos grandes bancos, pessoal da área financeira, enfim, controladoria, está todo mundo em casa e os bancos não pararam de funcionar. Tá? Edson Carpentieri, legislação trabalhista. Eu vou pedir licença para você para falar daqui a pouco, porque no final nós vamos trazer um estudo de caso, que vai responder essa questão da legislação trabalhista. Sim, Eduardo, a SWOT e as 5 forças do Porter contribuem muito, sim. Porque a análise SWOT é uma etapa anterior. Quer dizer, como é que você percebe, como é que você cria um senso de urgência? Você fazendo, por exemplo, uma análise SWOT. Tá? Então, você cria esse senso de urgência. Agora eu vou deixar as perguntas para o final, só para a gente concluir isso aqui. Tá? Você cria um senso de urgência analisando dessa maneira. Tá? Olhando, porque não pode ser urgente porque você acredita, precisa fazer sentido para o mercado, para a sociedade, dizer, olha, isso aqui é urgente porque nós temos um objetivo empresarial que aponta nessa direção, uma estratégia, só que o nosso cliente está buscando outro produto, ele quer outro serviço, a gente precisa ir nessa direção. Você vai precisar construir dentro da sua empresa uma aliança poderosa no sentido de ter gente te apoiando, de diversos níveis hierárquicos, de diversos setores. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa da coletividade, é uma construção coletiva, como eu disse antes. Então você precisa ter gente te apoiando. Tá? Um grupo forte, coeso, e que vai começar a falar disso também, para que você comece a gerar dentro da empresa essa noção de, olha, as pessoas estão falando nisso, tem gente trabalhando com isso. Você, esse grupo que vai trabalhar contigo, de apoiadores, essa aliança poderosa, vocês precisam criar uma visão estratégica para a mudança. Ou seja, essa mudança que a gente está propondo, ela é estratégica para o negócio. E uma visão estratégica de implementação da mudança. Como que a gente implementa isso aqui dentro? O que é estratégico ter, com quem é estratégico conversar, o que é que a gente precisa demonstrar. É a estratégia do processo de mudança agora. Tá? E você vai precisar de voluntários que comuniquem isso, de gente entusiasmada que dentro da empresa vai dizer, poxa, você viu que legal que os caras estão fazendo? Tem um pessoal que está discutindo trazer tal coisa, trazer tal novidade, implementar tal coisa. Pô, olha que bacana. Essas pessoas vão começar a fazer barulho. E aí começa a ter resistência, as pessoas vão começar a torcer o nariz, mas vão começar a ver que tem gente falando, gente entusiasmada, existe uma estratégia firme para que isso mude, para que leve isso adiante. Então, é importantíssimo que que você tenha essa comunicação e esses voluntários entusiasmados. Você vai precisar remover barreiras. E aí, barreiras, isso é um universo amplo. Barreiras podem ser normas da empresa. Por exemplo, olha, por norma, a gente não pode ter fornecedor pequeno, de pequeno porte. Não. Então, nós precisamos romper com isso, porque a gente precisa de fornecedores pequenos, locais, porque a gente está falando de regionalização de produtos, etc, etc. Tá? Então, a gente tem que ter um fornecedor pequeno, local, que vai fazer isso localmente. Não, mas as normas da empresa impedem. Então, muda a norma. Remover barreiras pode ser remover uma pessoa. De repente, você tem um cara, uma função de direção que ele está barrando isso daí. E remover esse cara é contornar o cara, é dar a volta nele. De alguma maneira, você fazer com que outras pessoas que estão talvez acima dele, em níveis hierárquicos paralelos, percebam essa importância e removam essa barreira. A sua estratégia de implementação da mudança, ela precisa necessariamente ter conquistas de curto prazo. Porque, às vezes, os processos de gestão de mudança, a mudança, ela é rápida. Tá? Você, às vezes, eu costumo classificar a mudança em 3 tipos. Você tem a mudança imediata, que ela é responsiva, você vai estar respondendo
alguma coisa de mercado, ou seja, algum concorrente que te deixou para trás, então você tem que imediatamente fazer a mesma coisa. Isso a gente vê muito no mercado quando, assim, sei lá, uma grande empresa de varejo começa uma liquidação com 50% de desconto em televisões, TVs de 50 polegadas. No dia seguinte, todos os outros estão dando o mesmo desconto ou fazendo alguma coisa parecida. Os outros não fizeram conta, eles não se prepararam, eles estão respondendo a esse movimento de mercado. Você tem um segundo tipo de mudança, que ela é tática, aí você tem um pouquinho mais de tempo para pensar, mas você ainda está sendo reativo, você não está sendo ativo. E o terceiro tipo é esse que a gente está falando aqui, que ele é estratégico, você tem tempo, você pensa, você está olhando o mercado, você está vendo o que está acontecendo, e aí você consegue se colocar. Às vezes, são mudanças, por exemplo, em processos produtivos de indústria. Isso toma tempo para se implementar. Então, não dá para conquista seu processo finalizado lá na frente. Então, você precisa ter conquistas de curto prazo, porque isso motiva as pessoas que estão trabalhando com você e faz com que a empresa como um todo, toda aquela resistência à mudança comece a ser minada. Então, os caras estão acontecendo, gente. Esse troço está vindo. Eu acho que é para valer. E você precisa ter uma velocidade, um ritmo que seja constante. Para que as pessoas vejam, olha, está andando. Eu estou resistindo a essa mudança, não estou querendo evitar, mas está acontecendo. E aí, por fim, ela precisa ser instituída, ou seja, ela precisa fazer parte do sistema da empresa. É sistêmica. Faz parte da cultura corporativa. Cultura corporativa é a maneira como a empresa se relaciona com funcionários, com clientes, com fornecedores, a maneira como ela interage com todo mundo, com todos os seus stakeholders. Isso vira parte do jeito de fazer negócio. Tudo isso que eu comentei com vocês aqui, ela acontece mais ou menos dessa forma. Esse gráfico é para dar uma ideia, uma materializada para vocês. Agora, isso é mais complexo. Se for o caso, não sei, vocês precisam, aí, quem tiver interesse, demandar do Jornal da Orla. A gente, de repente, fala só disso numa outra ocasião, lá para frente, porque isso é mais complexo, tá? Isso é mais complexo, isso demanda mais tempo para poder abrir cada uma dessas etapas. Mas, em geral, essa é uma visão panorâmica de como as coisas acontecem. Tá? Agora, eu vou fazer uma breve apresentação de caso para vocês, que eu comentei ali na frente. Eu vou aproveitar para falar de legislação trabalhista e que isso precisa, nós necessariamente, essa é uma das barreiras que a gente vai ter que transformar daqui para frente. Então, vamos lá, vou apresentar para vocês uma cidade que fica no estado do Oregon, nos Estados Unidos, que é Portland. Portland fica aí onde está essa estrelinha. Fica às margens do rio Columbia, entre o rio Willamette e o rio Columbia, que é um dos rios mais importantes dos Estados Unidos. O Oregon é pouco conhecido aqui no Brasil, mas é um estado muito, muito interessante. E Portland é uma cidade mais interessante ainda. Foi uma cidade que surgiu da exploração de madeira, porque ela está no meio de uma floresta grande, e foi trampolim para a Corrida do Ouro, que aconteceu no Alasca. Dali saíram grandes embarcações para o Alasca. E essa cidade, em 1969, exatamente, ela faliu. Faliu porque acabaram as florestas, a cidade não era tão industrializada assim, um entroncamento ferroviário importante, mas era um pátio de manobra de ferrovia, de transbordo de carga. A cidade faliu. E aí, em 1970, teve um prefeito, teve um único mandato de 4 anos, que transformou a cidade completamente. Ou seja, é gestão da mudança no nível do município, da comunidade como um todo. A cidade, ela tinha essa aparência nos anos 70. Uma cidade americana como qualquer outra, com autopistas, viadutos, uma ocupação urbana bastante desordenada. Essa cidade, ela era, como eu disse, pátio de manobras de ferrovia. Se vocês estão vendo meu mouse na tela, bem aqui é a estação de trem da cidade, que quem opera lá é a Union Pacific, então é uma Union Station aqui. E toda essa área ela era de pátio de ferrovia, com algumas indústrias de processamento aqui, inclusive processamento de madeira, que usavam esses pátios de manobra de trens, de despacho de carga, etc. Isso aqui era uma área horrível da cidade, perto do centro da cidade, uma área completamente
desvalorizada e destituída de qualquer atrativo para a população. Essa é essa mesma área que eu mostrei para vocês hoje. Esse lugar que vocês estão vendo aí, essa rua, por aí passavam trilhos. Esse é o Pearl District, um bairro novo da cidade. Esse bairro surge a partir do momento em que o município intervém, cria incentivos para a iniciativa privada. Uma das coisas que foi feita ali foi o congelamento do equivalente ao IPTU por 20 anos, para que se pudesse haver retomada dos investimentos nessa região. A municipalidade investiu em transporte urbano, em bondes na cidade. No momento em que o bonde estava caindo fora nos Estados Unidos, ninguém acreditava que ia funcionar. E foram investidos cerca de 100 milhões de dólares pelo município nesse novo bairro. Eu questionei o prefeito, porque eu trabalhei nessa cidade, eu prestei serviços para a prefeitura de Portland, é por isso que eu conheço esse caso. Eu questionei o prefeito da época, eu perguntei a ele claramente, falei, Sam, desse investimento de 100 milhões, isso já retornou para o município? Ele falou, já, e já retornou na proporção de 9 dólares para cada dólar investido. 9 trilhões. Esse bairro hoje é o bairro coqueluche da cidade. Exatamente aqui funciona o Wieden Kennedy, que é uma das maiores agências de publicidade do mundo. Isso era um antigo depósito frigorífico. Esse edifício, que era uma fábrica, aqui embaixo são restaurantes, aqui em cima são lotes, são apartamentos disputadíssimos. Os pátios se transformaram em áreas como essa, são edifícios todos com certificação LEED, pelo menos ouro, com áreas públicas absurdamente bem planejadas, edifícios como esses, e que são desejados e buscados pela população. Ou seja, é possível transformar o tecido social de maneira profunda. E isso tudo foi um grande projeto de gestão da mudança, que implicou, inclusive, no tipo de indústria que a cidade atrairia. Hoje, a maior planta da Intel no mundo fica em Portland, com o seu centro de pesquisas que fica lá. A Nike nasceu em Portland, e é uma empresa muito importante na cidade. A Oregon Iron Works, que era a Kaiser Shipyards, uma empresa importantíssima. Enfim, pesquisem sobre a cidade que vocês vão descobrir no que se tornou Portland, e isso aconteceu por conta de um grande, imenso processo de gestão de mudança, de valorização do empreendedor local, do empreendimento local, e dessa ressignificação da cidade como um todo. Muito retrofit, muita ocupação de espaço urbano, gentrificação. Tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo do coração que isso tenha sido útil. E aí eu vou terminar agora respondendo a pergunta sobre a legislação trabalhista. Lá em Portland, eu conheci uma empresa, a Queen Bee, que ela trabalha junto com uma outra empresa. A Queen Bee produz, Queen Bee de abelha rainha mesmo, eu vou escrever aqui para vocês. Queen Bee, vocês podem procurá-la na internet, no Google. A Queen Bee produz acessórios femininos, carteiras, bolsas, cintos, etc. Essa empresa ela não tinha volume de produção suficiente para ter uma oficina própria, de funcionários, etc. Então, eles se uniram com uma outra empresa que produz acessórios para bicicletas, bolsas, alforjes, esse tipo de coisa. A cultura do ciclismo é muito forte em Portland. Então, o que essas duas empresas fizeram? Essas duas empresas dividem uma oficina e funcionários. Qual que é a inovação disso? Você dividir uma oficina e dividir equipamentos é fácil. Isso a gente não tem problema nenhum com isso. Duas empresas, duas pessoas jurídicas simplesmente racham. Aí uma oficina compra equipamentos em conjunto, cada um paga metade, etc. Só que o que acontece é que elas dividem os funcionários. De maneira muito simples, assim, quem assina a carteira dos funcionários são as duas empresas. Essa é uma inovação tremenda. Isso poderia transformar muito a vida de muitas empresas aqui no Brasil. Agora, Maurício, você pode, por gentileza, mediar as perguntas, porque eu não acompanhei mais aqui eu perdi o caminho. Sequência. As sequências, enfim. Eu me lembrei dessa da legislação trabalhista, que é isso.
Nós precisamos transformar e eu acho que não é com pressão de empresa, não é afrontando o sindicato, é a gente demonstrando aquilo que eu disse antes, que existe uma nova realidade e essa nova realidade precisa ser atendida. Tá? Muito bem. Lombardi, obrigado pela apresentação, excelente palestra. Em nome do Jornal da Hora, a gente agradece muito, foi um excelente bate-papo. Tem 3 perguntas aqui que a gente selecionou para você. Acho que uma você já tinha respondido, que foi a questão das empresas, se elas continuam adotando o home office a partir de agora. Acho que sim. Você já eu acredito que sim. Eu posso só complementar essa resposta, Maurício, dizendo o seguinte. Eu tenho um queridíssimo amigo que trabalha num grande banco, sem citar nomes, mas quando começamos a pandemia, quando começamos a quarentena, conversando com ele, eu perguntei, escuta, como é que vocês estão fazendo? Ele disse, olha, é simples. Na sede corporativa do meu banco trabalhavam 17 mil pessoas por dia. Hoje tem 73 que estão indo lá trabalhar presencialmente, e eu nem perguntei, mas certamente é o pessoal de vigilância, de manutenção predial, etc. E aí eu disse para ele, olha, quanto tempo o seu banco vai demorar para perceber que ele não precisa ter essas 17 mil pessoas presencialmente trabalhando lá para ele funcionar? E esse meu querido amigo disse, olha, eu não sei quanto tempo, ele falou, mas eu já notei e você, pelo visto, já notou também. Eu disse, pois é. Então, eu acredito que isso aconteça. Pessoal, é o seguinte, algumas atividades não dá para fazer em casa. Então, você pensa, por exemplo, o sujeito que trabalha na Embraer, ele não pode levar o trem de pouso do avião para montar em casa e depois devolver. Então, assim, algumas atividades produtivas ainda necessitarão reunião de pessoas num lugar. Mas até isso tende a se transformar por uma série de outras tecnologias. Maurício, por gentileza. Legal. A pergunta do Edson sobre as questões trabalhistas, né? Acho que se você quiser aprofundar mais um pouquinho, como é que ficam as relações trabalhistas, então, nessa questão do home office, né? Então, a pessoa está trabalhando em casa e essa responsabilidade, como é que fica, Lombardi? O que eu acho, eu não sou especialista em legislação trabalhista, mas o que eu acho é que ela precisa ser revista. Precisa ser revista porque, como eu disse antes, tem pessoas que estão odiando o trabalho em casa, tem pessoas que estão adorando. Estão achando muito bom. E nós precisamos, de fato, rever isso, e, inclusive, não só a legislação trabalhista, mas o jeito de pensar o mindset do empregador. De parar de cobrar pela presença do sujeito no ambiente de trabalho, porque o sujeito está lá sentado, ele está sentado aí, ele está trabalhando. Sim, ele está no Facebook, tá? Você acha que ele está trabalhando, ele está no Facebook. Você acha que ele foi no outro departamento levar um documento, ele está no café batendo papo. Tá? Que é mais ou menos o que está acontecendo com as crianças. Eu tenho sobrinhos que estão estudando em casa, nesse momento, e as minhas irmãs enlouquecidas, dizendo, mas eles não estão, esse método não está funcionando, porque eles não estão prestando atenção nas aulas. Eu disse, alto lá. Desculpa, mas o seu filho já não prestava atenção na aula, presencialmente. Agora você percebeu que ele não presta, porque você está do lado. Mas ele já não fazia isso. Então, a questão da relação trabalhista, do ponto de vista legal, ela precisa ser transformada para que se possa trabalhar em casa sem nenhum problema, precisa ser resolvida a questão da hora extra, tudo isso precisa... Mas já tem tecnologia para isso. Você loga no sistema, ele registra que você está logado, e você sai, ele registra, enfim. Basta boa vontade das pessoas de quererem mudar. Basta boa vontade, é simples desse jeito. Simples desse jeito. Veja, quem tem um advogado, meu advogado, que cuida das questões da minha empresa, ele trabalha da casa dele. E, honestamente, eu não estou nem aí se ele trabalha da casa dele, do Parque do Ibirapuera, não me interessa. O que me interessa é que ele resolva o meu problema. E ele consegue resolver o meu problema porque o judiciário é digital. Ele aciona, ele peticiona no processo de onde ele estiver. Então, a questão é outra. A questão é muito outra. Pessoalmente, como profissional, eu recomendo. Torne-se um profissional que agrega valor à sua empresa. Invista você em ter um bom computador, uma boa internet na sua casa, para que você possa trabalhar para qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Maurício. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela vai precisar de um desenvolvimento um pouco maior, então eu vou propor ao Jornal da Orla para soltar uma matéria, um artigo que você pode falar mais sobre a questão da análise SWOT e como as 5 forças de Porter podem contribuir para essas etapas. Então, essa pergunta que eu
fez foi Eduardo de Souza Serrano Filho. Obrigado, Sim, Eduardo. eu respondo. É uma pergunta, uma resposta mais complexa. Você pode escrever para a gente, Lombardi? Sim, posso. Eu respondi muito rapidamente para o Eduardo, para poder. Isso de fato faz sentido nas 8 etapas do Kotter, mas sim, as ferramentas de análise. Você tem, como eu disse, essas 8 etapas, elas demandam um pouco mais de detalhamento, porque é claro que você tem uma etapa prévia, né? Você não decide o que é estratégico, assim, você acorda um dia de manhã e, eu tive. O Espírito Santo conversou comigo e tudo bem, você pode até ter um sexto sentido aguçado, mas em geral demanda mais transpiração do que inspiração. Mas eu posso, inclusive o meu e-mail está na tela, esse é o meu e-mail pessoal, direto. Quem está nos assistindo e tiver depois questionamentos, dúvidas, quiser me mandar por e-mail, pode me acionar por e-mail, que eu teria o maior prazer em respondê-los diretamente. E, se couber, eu escrevo também via jornal, e aí todos os demais terão acesso a essas respostas. Mas podem me acionar diretamente, sem nenhum problema. Legal. Lombardi, a última pergunta, só para a gente encerrar, que já Sim. são meio de 10 praticamente. A Júlia está perguntando como é que fica. Acho que essa questão do home office ainda está sendo um tema muito interessante, porque as pessoas. É um mundo novo, né? Então, você está na sua casa, a gente está na nossa casa, a maioria das pessoas que estão assistindo estão em casa. Essa hora o pessoal está assistindo do escritório, né? Quem está trabalhando, quem está no mercado. Mas a Júlia Mazzucato, ela pergunta como é que fica o desenvolvimento das empresas, dos estagiários, dos trainees, do menor aprendiz, esse pessoal que precisa dessa troca de experiências durante o trabalho. Então, nesse regime de home office, que agora deve ser uma realidade, como é que fica essa relação da troca de experiências pessoal? Olha, eu acho que ela não deve ser extinta, o contato físico, mas a socialização vai mudar. Veja, eu tenho alunos que são meus orientandos e que estão começando o estágio a partir de casa. Eu tenho alunos que estão trabalhando em grandes corporações multinacionais na área financeira, fazendo análise financeira de casa. E eu sei disso porque as minhas reuniões de orientação com eles, quando a gente vai marcar o horário, alguns dizem, professor, eu posso a partir das 17, porque até as 17 eu estou trabalhando. E eles estão em casa. Tem um garoto que é de Belo Horizonte, ele está na casa da avó. E eu sei disso porque ele fala, não, estou aqui na casa da minha avó e eu estou trabalhando, depois eu posso, depois das 17 eu posso. Então, isso continua. Eu estou orientando alunos a trabalhar remotamente. Eles produzem, me mandam, eu analiso, devolvo, eles produzem. Então, do ponto de vista de estágio, isso talvez não seja um grande problema. Se for um estágio numa área mais técnica, por exemplo, o pessoal técnico mesmo, de produção, o cara que precisa ir lá, um engenheiro que está fazendo um estágio na produção, ele precisa ir lá olhar como é produzido, ele precisa medir, e isso não vai acabar. Assim como o menor aprendiz, que é o cara que você precisa trazer, ensinar, mas o menor aprendiz também pode ter uma relação diferente e ser introduzido no mercado de uma outra maneira, que seja, inclusive, melhor e mais, que traga mais resultado para o menor aprendiz. Tá? Agora, a Júlia pergunta de trainee, de menor aprendiz, e eu me lembrei agora da relação com deficientes físicos. Né? Você contratar PCD, né, pessoa com deficiência para trabalhar na empresa, um dos grandes dramas disso, aliás, dois grandes dramas. Um, você ter o deficiente qualificado, é uma coisa. E segundo, o deslocamento dessa pessoa, a pessoa com deficiência física, ela tem uma dificuldade, porque as nossas cidades não são pensadas, nós somos pessoas extremamente egoístas, as nossas cidades não são feitas para mãe que anda com o bebê no carrinho na calçada, as calçadas são medonhas, não são feitas para pessoas com deficientes físicos, deficientes visuais, poderem caminhar. Então, é muito difícil para essas pessoas se deslocarem, o cadeirante se deslocar do ambiente de trabalho. O teletrabalho se tornou uma realidade, ele vindo para ficar. Isso transforma a realidade dessas pessoas que podem passar a trabalhar de casa. Outra coisa que pode ser transformada também, veja, muitas pessoas, muitas famílias não têm condições de bancar uma internet banda larga boa e um bom computador.
Bom, então, que tal a gente passar a ter políticas públicas? Nós temos bancos públicos no Brasil, nós temos Banco do Brasil, nós temos Caixa Econômica Federal, tem o próprio BNDES. Que tal fazer o S de social, o nome do banco, passar a valer, e a gente criar uma linha de financiamento em larga escala, de microfinanciamentos, para que essas pessoas possam adquirir bons equipamentos. Porque vocês podem entrar em qualquer site que venda computador, e tem computador de R$1.000. Você vai olhar a configuração, um lixo. Aquilo é impossível de trabalhar com aquilo. Você não consegue trabalhar com Office, não consegue conectar direito à internet. Então, que tal a gente parar como sociedade com essa porcaria de achar que todo mundo pode porque eu tenho? Que tal financiar impressoras, entendendo que são profissionais, que é para o trabalho das pessoas, e permitir que isso seja descontado no imposto de renda de uma maneira mais fácil, mais simples? Isso é o que nós podemos fazer como sociedade. Ajudar a transformar a realidade dessas pessoas. E os bancos não fazem esse microfinanciamento porque é um trabalho enorme você administrar milhares de contratos de R$5.000 e avaliar o risco de todo mundo. Mas isso sim é uma postura de Estado. Isso é algo que o município pode fazer. O município pode ter um banco de microcrédito para financiar esse tipo de coisa. Transformar a cara da sociedade, transformar a população, investir em educação à distância para essas pessoas. Isso tudo pode... como eu digo, desculpa se eu estou me alongando, porque realmente me empolga muito tudo que pode acontecer com essa pandemia, todas as mudanças imensamente positivas que podem acontecer. Mas eu prometo que escrevo sobre isso. Muito bem. Lombardi, pegando o gancho do que você falou, enquanto o governo municipal, federal, estadual não age da maneira ideal, acho que a gente tem um tema muito legal na próxima semana, no webinar aqui no Jornal da Orla, às 11 horas da manhã, na segunda-feira, a gente está falando sobre empreendedorismo social e microcrédito, como as empresas estão crescendo através de pequeno crédito oferecido pelas instituições financeiras. E a gente vai falar com o Jerônimo Ramos, que inclusive está assistindo agora a gente aí. Ele é um especialista, um dos maiores especialistas do Brasil, talvez do mundo, em microcrédito, e vai ser um bate-papo muito legal. Olha, eu tenho o orgulho e a satisfação de dizer que eu trabalhei com o Jerônimo, não junto dele, mas de maneira correlata à área dele, no Banco Real. Ele fez um trabalho extraordinário no microcrédito. O Jerônimo tem muita coisa para contar, o microcrédito pode, enfim, eu vou deixar surpresa para ele, mas transformar a vida da sociedade, das empresas. E tem muito assunto interessante aí para frente nessa série de webinars, com Norma falando de governança, que é essencial, que casa com isso. Tem o Felipe que vai falar de meio ambiente, que tem tudo a ver. Tudo não são temas isolados, nenhum desses. Tem o Eduardo que vai falar de fintech, que o assunto do Jerônimo pode acontecer através de uma fintech e que pode ser uma gestão de mudança muito grande para todo mundo e que tem a ver com a governança das empresas. Então estejam todos atentos. Não são assuntos isolados. Essa agenda foi cuidadosamente programada. Muito bem. Muito obrigado novamente, Lombardi. Eu que agradeço. Ao pessoal, estamos com uma enorme audiência aqui. E muito obrigado a todos que assistiram a gente aí. Semana que vem estaremos juntos aí de novo. Grande abraço. Obrigado. Eu que agradeço a todos. Até mais.